Boa noite, Adriana. Vanusa, Rosemary, boa noite. Tudo bem, Rosilene? Tudo bem, Patrícia? Nós estamos aguardando o Baldina entrar. Tudo bem, Dávila, querida? Baldina? Baldina, faz a sua... Isso. Aguardando o Baldina, já fiz a solicitação. Ei. Oi. Tudo bem, Baldina? Tudo. Seja bem-vinda. Obrigada, Neuza. Vai ser uma honra, está sendo uma honra, né? Pois é muito bom poder participar aí com vocês. Bacana. E a gente ainda tem uns minutinhos antes da oração inicial. Como a gente já estava habituado a conversar sobre religiosidade, sobre espiritualidade, né? Você do seu ponto de vista, eu do meu ponto de vista, e aí essa é uma conversa muito bacana, porque agora que a gente não pode estar perto fisicamente, a gente pode conversar por aqui, né? Sim, muito bacana esses recursos agora, né, nesse momento. Os recursos são muito bons mesmo. Muito bons. E a gente vai aguardar só mais um pouquinho. E Tá o presidente da Casa Espírita acabou de entrar, o Rony. Tudo bem, Rony? Um abraço para você. E vamos... Tudo bem, Adir? Daqui eu escuto a igreja batendo aí da sua casa, você escuta também? Escuto. Como se estivesse aqui. Eu conto. A sua casa é bem mais perto que a minha, né? Sim. Boa noite, Adir. Então, o meu relógio do celular, ele é um pouquinho atrasado, mas tá batendo Tá. a igreja. Nesse momento, 8 horas. Nesse momento. Então, agradeço a presença de todos. Nós vamos nos preparar para essa conversa fraterna de hoje. Eu vou fazer a oração inicial para que a gente se prepare. E convido a todos a fazer essa oração junto conosco, em pensamento, em sentimento. Amado Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome. Pedimos, Senhor, a Tua permissão e a Tua bênção para que possa se expressar por nós. Que possamos falar não de nós mesmos, mas do Teu ensino divino, da Sua palavra maravilhosa, curadora, benfeitora. Buscar luzes em Teu caminho, beber dessa água, dessa fonte de água viva. Senhor Jesus, estamos aqui nesse momento para falar em Teu nome, para buscar em tudo aquilo que nos deixou o nosso consolo, a nossa esperança, mas também as diretrizes para a nossa vida. Que se cumpra a Tua vontade em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Amém. Então, agora começa a nossa leitura. Eu vou ler o texto aqui, o Baldina, e se você quiser interromper a qualquer momento, você se sinta à vontade, tá? Tá bom. Leitura número 11 do livro Vinha de Luz. É o capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então esse é o versículo que nós vamos buscar o entendimento para as nossas vidas.
eu gosto de repetir o título que o Emmanuel deu, porque o título que o Emmanuel dá é uma diretriz para a interpretação que ele deu, não fecha a interpretação dele não é a única, porque existem vários níveis de interpretação, só que ele seguiu uma direção aqui, e o título é Abre a Porta. Então isso já nos dá uma direção de qual interpretação que ele deu para esse texto, esse versículo de João, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Bom, eu queria só fazer uma observação, porque como a gente estuda só um versículo cada vez, mas tem alguma coisa que aconteceu antes, né? Sim. E então eu queria fazer uma explanação do que aconteceu antes. Jesus disse isso no dia da ressurreição, no domingo de Páscoa. No finalzinho do dia, lembrando que o dia para eles começava ao anoitecer e terminava no anoitecer do dia seguinte, por volta das 18 horas. Exatamente. Então, o primeiro dia da semana começava no sábado às 18 horas e terminava no domingo às 18 horas aproximadamente ao anoitecer. Sim. E eles falam que Jesus apareceu para eles no final do dia. Então, Jesus já havia sido crucificado, ressuscitado, e no dia que Jesus ressuscitou, no domingo de Páscoa, à tardezinha, porque era no final do dia, Sim. ele entra na casa que os apóstolos estavam escondidos, né? Com medo, com muito medo. Com muito medo, as portas trancadas, e Jesus não bate na porta, ele entra a si mesmo com portas trancadas, né? Sim. Então isso é a primeira coisa, porque eu fiquei pensando aqui, esse título é Abre a Porta. Mas quando Jesus quis entrar, a porta estava trancada, mas ele entrou a si mesmo, né? Já começa a gente a pensar sobre isso. E no decorrer disso, antes de falar isso, Jesus fala assim, Jesus disse-lhes novamente: paz convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, quando Jesus assopra neles o Espírito Santo, ele não chegou para dar uma soprada neles à toa, não. Né? Sim, sim. Ele já chegou para fazer uma convocação, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quer dizer, de agora em diante era com eles. E aí ele fala, ele toma essa atitude depois que ele fala isso, que é de assoprar sobre eles, e diz, né, recebei o Espírito Santo. O Baldina deu uma travadinha aqui, Deu. mas você já está... Você quer fazer algum comentário antes da gente seguir adiante sobre isso? Não, você está falando aí da porta, aí olha você ver como que abre a cabeça da gente, porque aí quando você já está falando assim, abrir, ele entrou, né? Aí já veio assim, um turbilhão de coisa na minha cabeça, abrir a porta enquanto obstáculo, mas para abrir a porta eu tenho que ter a permissão do outro para entrar. Agora com Jesus ele veio e entrou. Aí já veio um outro questionamento na minha cabeça, que eu não tinha pensado por esse lado. Então ele não pediu, ele entrou. No ambiente ele entra, não existe parede, não existe porta trancada, mas para assoprar o Espírito Santo, ele pede uma permissão, né? Receber, você aceita? Sim. Aí já é outra conversa. Uhum. Aí é outra porta, né? É outra porta. É uma porta interna. Então, você quer comentar mais alguma coisa? Que eu vou dar uma lida nos parágrafos. Não, pode ler, né? A gente vai tecendo aí o que dá para conversar. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: recebei o Espírito Santo. Do primeiro parágrafo,
O Emmanuel, ele não joga palavras assim à toa, nem para o texto fica bonito, não. Quando ele diz profundamente expressivas as palavras de Jesus, é porque elas são profundamente expressivas mesmo. Ele está falando de profundidade, de como que Jesus aborda os discípulos dele, oferecendo esse Espírito Santo. E quando ele comparece à reunião deles, ele espalha sobre eles o Espírito de amor e vida. Mas ele já tinha convivido 3 anos com eles. Sim. Né? Naquele momento ele dá algo mais. Ele oferece algo mais. Né? E quando ele diz receber o Espírito Santo, eu queria que você desse a sua interpretação de Espírito Santo, porque a gente precisa de lembrar, quando a gente está estudando a Bíblia, o Primeiro Testamento, a Torá, é uma obra que tem 3.500 anos, que é uma obra do povo hebreu. Então a gente não pode desconsiderar a experiência religiosa deles na interpretação do Velho Testamento, porque é a história deles, daquele povo, daquela experiência religiosa. E nós não podemos também desconsiderar a experiência religiosa do catolicismo, que tem mais de 1.700 anos. Nós não podemos desprezar essa experiência religiosa de estudo. Né? Os nossos companheiros evangélicos, eles, no início chamado de protestantes, eles têm uma experiência religiosa de 500 anos, e o espiritismo tem uma experiência de 163 anos. Eu estou falando da religião. Sim. Então, tudo que vem antes em forma de interpretação pode ser incorporado, pode ser somado para que aumente a nossa compreensão do texto. Você quer falar um pouco sobre o Espírito Santo? Dentro da nossa fé católica, né? Porque agora você fala assim, ele soprou sobre os discípulos com algo mais. Mas aí muita gente pode pensar, mas o Espírito já não estava? Porque dentro, igual você está falando de toda a história, no primeiro livro, no Gênesis lá, que é o livro das origens, né? Você pode ir lá e olhar que já tem, no primeiro versículo lá, no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e um vento tempestuoso soprava sobre ela. Em algumas traduções fala o Espírito do Senhor. Porque na nossa fé católica, Deus para nós ele é trinitário. Ele é uno e trino. Então são 3 pessoas, mais um único Deus, que vivem numa relação que nenhum tira o poder do outro. Para nós, o que nós entendemos é assim. Então, desde o princípio, o Espírito Santo já estava. E no decorrer da história, né, da Bíblia, no Antigo Testamento, Deus colocava sobre as pessoas o Espírito quando ele queria uma comunicação. Teve Moisés, né? Teve os profetas, e depois isso foi evoluindo, já em Isaías, aí falava muito o Espírito do Senhor, tinha em alguns lugares o anjo, que isso tudo está referindo para nós como se fosse o Espírito Santo. Aí já em Isaías já remete a Espírito Santo mesmo. E no primeiro livro, não cronológico, mas no primeiro livro do Novo Testamento, em Mateus já tem uma fala de Jesus mesmo, que é para a gente ir anunciar o Evangelho a toda criatura e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele está desde sempre. Ele está desde sempre conosco. Jesus vai embora e aí ele dá esse sopro e ele promete esse paráclito, esse consolador que ficaria conosco até o fim dos tempos. Sim. Então é muito bacana isso. Muito interessante, assim, a forma que você colocou, que você fez um resumão rápido, né? Fez um resumão a história, rápido. Né? Que ele não vai... vai lá e busca. É o caminhar da com história. Relação a soprar aí,
quando você falou, né, do início desse vento forte, é que a palavra sopro, a palavra vento e a palavra Aham, espírito é a aham. mesma palavra em hebraico, que é É, ruar, né? Ruar, uá, isso. ruar. É a É. mesma No palavra. grego Então, é, sopro, é, no grego é pneuma, 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 é sopro, hálito, pneuma. o hálito de Deus. Isso. É, tem um livro de André Luiz que ele fala, ele chama o fluido cósmico universal, que é a base de toda a criação, de hálito divino. Ele usa exatamente essa palavra, hálito divino. Mas então, quando a gente começa a estudar esses versículos, a gente começa a perceber que tem muita nuance por trás. Tem. Porque se a palavra sopro, vento e espírito é a mesma palavra, é uma palavra só, com esses três significados, quando Uhum. Jesus assopra sobre eles esse Espírito Santo, esse sopro, ele está cheio de significado, cheio de vida e cheio de amor. Porque desde o início o sopro foi, o sopro de Deus foi conectado com criação, né? Que no início, quando na criação de Adão, Adão é É, apenas, ainda não é Adão, é apenas barro, barro, Deus também sopra nas narinas dele infla. a vida, né? O espírito da vida. Então, Uhum. essa passagem, ela é muito rica de significado, ela é muito maravilhosa. Só que a gente tem que trazer ela para a nossa vida, né? Sim, Hoje, sim. É. Jesus está soprando nas nossas narinas, Nós é, estamos querendo receber esse sopro? é disso que o Emmanuel vai tratar. Exatamente, porque desde o início da criação, esse sopro divino, esse hálito divino, ele está carregado de vida. Os Uhum. apóstolos já conviviam com Jesus há muito tempo. E depois, nesse momento, Jesus oferece para eles: recebei o Espírito Santo, mas assoprando na narina deles. E antes ele já tinha falado que Deus o havia enviado, que ele então iria enviar os apóstolos. Então, o que isso tem a ver com nós hoje, aqui em 2020? Pleno Né? coronavírus. Em plena pandemia, aí a gente volta para o título, abre a porta, né? Uhum. E vamos ver aqui o que mais que tem aqui. Você quer falar mais alguma coisa, Baldina, Ah, antes da gente seguir? né? Quero. Eu vou contar a historinha da porta, bem pequenininha, mas para ilustrar o que a gente está falando. Que numa terra que tinha uma guerra, tinha um rei lá que ele causava muito espanto entre as pessoas. Então ele fazia prisioneiros, mas ele não matava esses prisioneiros, não. Ele levava esses prisioneiros numa sala, colocava eles assim em círculo e tinha um grupo de arqueiros. Ficava num canto e no outro canto tinha uma porta, uma imensa porta de ferro cheia de caveiras assim. E aí ele perguntava para os prisioneiros o que eles queriam. Se eles queriam ser mortos pelos arqueiros ou se eles queriam atravessar aquela porta onde ele trancaria eles. E todo mundo escolhia morrer flechados pelos arqueiros. E tinha um soldado que ele serviu a esse rei por muito tempo. E um dia ele perguntou para ele: eu posso fazer uma pergunta? O rei, claro, pode falar, soldado. O que tem de tão medonho atrás daquela porta? E o rei falou para ele assim: vai lá e vê. Aí ele foi, bem devagar, abriu a porta e foi abrindo devagar e vindo os raios do sol entrando, a claridade entrando, até que ele abriu ela toda e viu que dava para a liberdade. E ninguém nunca se arriscou. Todos antes morreram. A escolha que eles fizeram. Porque a travessia requer coragem, né? É um desafio. Aí você falou da porta, eu lembrei dessa história e falei, interessante para ilustrar
a passagem, a travessia que a É, gente precisa ter coragem para fazer. pois é, porque a gente poderia pensar que os apóstolos foram eleitos de Jesus quando Jesus assopra neles o Espírito Santo. Uhum. Mas será que na criação divina Deus exclui algumas pessoas? Né? É Uhum. impossível a gente pensar nisso em termos de misericórdia. Por que que é impossível? Porque senão Deus não seria justo, né? Então, Exatamente. esse sopro de Jesus na sua narina, na minha narina, na narina de quem está nos ouvindo, será que ele já não está acontecendo há muito tempo? Ou mais, se Jesus escolhe alguém para assoprar, ele não vai escolher alguém que já tenha tido algum contato com ele? Porque Jesus não pode oferecer esse dom para quem ainda não conhece, para quem nunca estudou o Evangelho, para quem não sabe nada que Jesus veio fazer nesse mundo, para quem não sabe nada que Jesus veio para nos ensinar. Então, eu penso, isso aqui já é algo da minha cabeça, Uhum. que não porque eles eram eleitos, mas porque eles já tinham feito a opção de aprender com Jesus, já tinham feito a opção de seguir com Jesus, agora Jesus oferecia, vocês querem continuar? Né? Oferecia, então, aquela opção. E eu acho que esse momento que nós estamos mais introspectivos, buscando mais conhecimento, principalmente o conhecimento cristão, Uhum. é um bom momento para pensar se eu estou pronta para receber esse sopro. Eu quero, eu tenho coragem para receber esse É, sopro. mas aqui, eu estou pensando aqui também, porque às vezes a gente pensa assim que a nossa transcendência, a nossa travessia é individual. Ela é individual no sentido da escolha, de eu querer ou não. Mas eu estava até participando um pouco de uma live antes, numa reunião, que falava exatamente da passagem lá que Caim matou Abel. Eu sou responsável pelo outro também. Porque se eu conheço Jesus, o que ele falou, ide e pregar e levai a boa nova, de repente eu não sou responsável também de fazer outros conhecerem Jesus, né? Porque o projeto dele não é individual, é comunitário. A proposta de Jesus é comunitária, É eu e o outro, é comunitária. nas relações. Não adianta eu achar Então, que é né, só oração, que só para mas mim, que é só para mim, que eu e Deus, eu faço minhas orações aqui, eu não estou fazendo nada com ninguém, mas é eu e o outro. É ver uma pessoa na rua, com fome, e isso não me tocar é muito. Não é proposta de Jesus. nas Eu acho. obras de André Luiz, tem uma fala exatamente essa que você está falando. Uhum, Ele fala, ele afirma que a evolução é individual, mas ela só acontece em grupo. só Só acontece comunitariamente. em grupo. É, Tem uma historinha que eu lembrei sobre isso, você falou, eu acabei lembrando. Você quer comentar mais alguma coisa? Eu vou contar essa não, historinha, pode que eu acho contar. que ela cabe aqui. Uhum, Diz que um yogi, né? hum, Eu vou falar yogi, mas eu acho que era um budista. Estava muito empenhado no seu crescimento espiritual. Estava cumprindo todos os preceitos e peregrinando e fazendo tudo, peregrinando pelos locais sagrados e buscando conhecimento, fazendo tudo que ele podia para encontrar Deus e ter essa transcendência, ter esse êxtase divino, esse encontro com Deus. E após muitos anos, perto de um barranco, tinha um cavaleiro caminhando por uma trilha à frente dele. E o cavalo escorregou e esse cavaleiro caiu no barranco, num abismo muito profundo, ficou agarrado por um galho.
E esse homem desceu do cavalo dele e começou a tentar salvar esse outro. Mas ele fazia de tudo e não conseguia tirar ele do lugar que ele estava agarrado. Estava difícil. Uhum. Mas ele não desistia. Ele tentava e tentava e cada vez mais difícil. A história budista mesmo, porque eu tenho que falar. Aí o próprio Buda aparece para ele e fala: você cumpriu tudo, todos os requisitos. Você alcançou, vamos falar no nosso palavreado, a salvação. No caso dele, o Nirvana, né? Uhum. Você alcançou a salvação, você pode vir comigo agora. Ele falou, como assim? Não, você já fez tudo. Você não precisa de fazer mais nada. Você pode vir comigo agora. Agora? Eu quero uma corda. Eu tenho que salvar o outro que está lá no abismo. Né? Então, isso é que é o sentido da gente evoluir em grupo. Você está buscando, 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 mas você não pode largar o outro no abismo de jeito nenhum. Não é? E essa é a proposta do Cristo para os apóstolos, quando ele fala receber o Espírito Santo, porque a função dos apóstolos do Cristo é exatamente essa, é tocar outros corações. Né? Tocou o seu, E tocou o meu. consequentemente a nós. Uhum. Nós, E vai seguidores, né? e com o tempo vai passando, umas pessoas vão tocando o coração de outras pessoas, né? É. Por que não se ligaram às bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele que distribuíra dádivas de saúde e bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? Aí ele mesmo responde, é que o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Nós repetimos o tempo todo que Jesus nos ama, que Deus nos ama. E toda hora tem alguém falando, mas se Deus ama a humanidade, por que ele permite tantas Sofrimento. atrocidades? Nem mesmo por amor Deus nos constrange a alguma coisa. Nem mesmo por amor Jesus assopraria esse Espírito Divino nas nossas narinas sem que a gente queira. Né? E essa é aqui que começa o significado do título, abre a porta. Você quer comentar algo sobre isso, Baldino? Não, pode continuar aí. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. Aqui só tem uma passagem que diz que onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Se o teu tesouro é sua casa, seu coração está lá. Se o teu tesouro é o seu filho, seu coração está lá. Então, tudo aquilo que a gente ama, ou tudo aquilo que a gente dá prioridade na nossa vida, ali está o nosso coração. Então, é no nosso sentimento que nós guardamos o nosso tesouro. Agora, abrir as portas sagradas à comunhão com Deus, a maçaneta está por dentro, né? Tá por Eu dentro. que abro. Essa porta, porque quando Jesus nos diz assim, batei e abri-se-vos-á, pedir e obterei, ele está falando de uma busca que eu saio, é uma busca minha, onde eu vou ao encontro de Deus, eu vou bater a porta de Deus, eu vou pedir, né? Para que eu possa receber alguma coisa, mas eu estou indo ao encontro. Então, nessa passagem, quando Jesus fala pedir, obterei, bater e abrir-se-vos-á, ele está falando de uma busca íntima. E que a porta abre quando a gente busca. Mas nesse texto aqui, o Emmanuel está falando de outra coisa. De quando Deus vem ao nosso encontro e cabe a nós abrir a porta ou não. ou não. Porque também não tem problema se a gente não estiver pronto. É Tem uma exatamente, espera divina. sim, é exatamente isso que eu estou aqui pensando, porque se naquele momento você não está pronto, não abre a porta,
Mas isso também não vai te impossibilitar de mais para frente você abrir a porta. Porque Exatamente. eu acredito Deus assim meio que como um imã, querendo atrair a gente para Ele. Então, se um momento, se O essa todo conexão, atrativo. se num momento essa conexão bate assim, aí é um caminho sem volta. Aí É você, sem volta. ele te seduz, é um caminho sem volta, aí não tem para mais ninguém. Mas eu Não acredito tem para muito mais ninguém. nessa atração que é dele pra gente. Mas você precisa de, sabe, de bater. A gente É, de tem ter um momento, um né? De ter uma momento, o certa clique, maturidade. assim, É, a maturidade. assim, Porque senão, às vezes, alguém está nos ouvindo e diz, nossa, mas eu ainda não dou conta de abrir a porta, não. A não tá gente na não hora, sabe. né? Nós somos muito volúveis. Às vezes a gente abre, olha, dá uma frestinha e fecha de novo com medo, Assim, né? Assim, de se entregar. E o Emmanuel vai falar um pouco disso, assim, dessa entrega. Ele fala assim, ó, o Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. Então ele está falando dessa questão de abrir a porta, ele está falando de um esforço, de uma uhum, energia, de um movimento, até mesmo porque a semente ela rompe é de dentro para fora. é, O que que Deus dá? Deus dá todas as condições externas que emanam dele, emanam de Deus, para propiciar a semente eclodir. Mas a germinação é um movimento íntimo. Ele acontece em todas as direções, na raiz, espalhando na terra para dar sustentação, e no uhum, broto que cresce na direção da luz. E esse rompimento da casca é um movimento assim de decisão, porque algumas sementes demoram para tomar essa decisão, né? é. Fica ali no chão, fica ali, de repente rompe. Mas Então, eu, comparar, hum, não, só ia falar que comparar abrir essa porta interna com a semente é exatamente isso que acontece. Pode eu ia falar falar. que mesmo assim eu ainda acredito na nossa responsabilidade ou na nossa ajuda para o outro despertar, para essa semente também germinar. Porque às vezes é uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus e você leva a palavra, você vai alimentando, vai despertando no outro esse querer que uma hora vai germinar. A escolha dele pode depender de uma ajuda da gente também. Eu ainda tenho isso comigo ainda. Que Não, talvez a gente. concordo plenamente. Concordo plenamente. Mas você não há de pensar que se essa semente não tiver germinado em nós, a gente não consegue inspirar o outro? É. Aí eu já estou pensando com a gente já germinada. Germinado, Já né? germinada, Você Já já apontando, germinou, né? você apontando para o sol. Aí você pode atrair outras pessoas para fazerem elas germinarem. Eu ainda tenho isso É, comigo, que ainda mas pode é a acontecer. proposta do Cristo, né? Sim, por Porque isso. se não dependesse de nós, se não dependesse de nós, dos cristãos, Jesus não precisaria de discípulos, nem de apóstolos, É. nem de seguidores, nem de nada. Uhum. Ele faria o trabalho sozinho. Então, o que você está falando faz todo sentido, porque ele não ia chamar aqueles pescadores embrutecidos, É. sem conhecimento. Se bastasse o que ele falou e pronto, não. Cada um que ele toca, vai tocar outras pessoas. E é aí que entra esse assoprar nas narinas o Espírito Santo. Porque a Sim. partir daquele momento, aqueles discípulos vão influenciar os 500 da Galileia, né? Aham. E que vão influenciar outras pessoas, e isso chega até nós hoje. Isso só aconteceu porque aconteceu esse movimento que você está se referindo a ele. É. A responsabilidade de uns para com os outros. Que quão grandioso é esse movimento? Ele começou nos planos celestes. Uhum. Ele não começou aqui.
né? Ele começou com uma concessão divina. Você quer comentar mais alguma coisa antes de eu ler o Não, próximo? pode ler, que eu ia falar do compromisso mesmo de seguir o Cristo, mas pode continuar depois eu fecho. Então, você fala, esse aqui vai dar para você Pois é. falar. O homem recebe igualmente o sol da providência, ele está comparando o homem com a semente. Sim. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento. Interessante ele colocar sofrimento como adubo, né? Uhum. O carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Quer dizer, assim como a semente recebe todos aqueles recursos como concessão divina, nós também recebemos inúmeros recursos. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. Esses envoltórios, porque a semente não tem uma casca, não tem várias camadas, né? Quando a gente está estudando dentro do Espiritismo, a gente sabe que também a gente tem vários níveis, né? Tem o nível do corpo físico, tem o nível da energia, tem o nível espiritual, tem o nível mental. Então são muitos níveis para a gente romper, porque o apelo da força bruta da matéria é muito forte. É. Não é? Então, essa comparação com a semente, aí sim, quando a gente consegue romper isso, a gente entra nesse processo que você está comentando aí. Se você quiser comentar mais alguma coisa antes de eu ler o próximo. Num processo de feitura, né? Porque a morte vai vir nos pegar e a gente não está pronto. É um constante, né? Obrigada por você ter lembrado, nós estamos no meio de uma pandemia, a morte pode chegar a qualquer A qualquer momento. momento. Não, mas por mais trágico que seja a pandemia, ela despertou solidariedade nas pessoas, por mais trágico que seja, né? Dá para tirar alguma coisa boa disso ainda. E mais interessante que despertou nas pessoas a consciência de que são mortais, né? Porque tem muita Sim. gente vivendo como se não fosse morrer. Aí veio a pandemia, a pessoa assustou, nossa, eu posso morrer a qualquer momento. E sempre foi assim, né? Outras também não se tocando, né? Que todo dia morre, 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 é só mais um número. Não se tocando que aquilo é uma vida cheia de sonhos, né? É muito, muito envolvimento nisso tudo agora, que todo mundo não teve jeito de não envolver, né? Os letrados, os iletrados, todos envolveram nesse momento que a gente está vivendo. E cada um se envolve do jeito que dá conta, né? A internet deu voz às pessoas que são ignorantes, no sentido de não ter conhecimento. E todo mundo fala o que quer, né? Então, coisas horrorosas, tem. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Então, Jesus, depois daquele dia, ele não foi embora e nos abandonou. Não. Ele continuou presente, né? Presente na criação, presente em toda a terra, com a sua mente crística, nos amparando a todos. Mas mesmo assim, até hoje o convite é esse, nós receber o Espírito Santo, a gente vai abrir essa porta, né? Diz que ele está falando de abrir a porta interna, a porta do coração, a porta do sentimento. Por que a gente fala tanto de sentimento? Porque a gente pode estudar toda a Bíblia, o Evangelho de Jesus, do ponto de vista intelectual. E ser um profundo conhecedor de tudo e citar cada versículo decorado.
Mas se não houver um sentimento envolvido, um sentimento de amor, de admiração, sentimento, nada disso faz sentido. Ficam só palavras. Tem um WhatsApp de uma pessoa que eu conheço que no WhatsApp dela está escrito assim, palavras são vento. É uma verdade. Porque se não tiver sentimento, que A diferença palavra faz? tem que entrar por aqui, mas chegar aqui, né, no coração. É a necessidade aqui que o Emmanuel está frisando, então. Esse oferecimento de Jesus é para o nosso sentimento, acolher com sentimento, né? E os sentimentos são muito fortes, né? São muito fortes. Você quer, eu vou para o último parágrafo. Você quer comentar mais algo? Não, pode ler o último aí, pra gente fechar. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado. Eu vou parar aqui, porque depois dessa pandemia, tudo que aconteceu até fevereiro de 2020 para nós brasileiros é passado. Sim. É. Porque é um outro momento agora. Eu até Nesse ouvi, momento, pode falar. eu até ouvi um biólogo falando e falou isso, que esse acontecimento agora é um divisor de águas. Nada vai ser como antes. Pode ser, né? Para algumas pessoas, talvez, mas para quem tem uma tomada de consciência, não vai ser a mesma coisa. Nunca Não vai mais vai ser a ser. mesma coisa. Não. Então, quando ele fala, cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus. Isso é extremamente oportuno para esse nosso momento atual. Não dá para querer que volte a ser o que era antes. A gente tem que se entregar ao que está acontecendo agora. E a entrega é uma coisa difícil, porque envolve sentimento mesmo. Você só se entrega Renúncia. quando você confia de verdade e pode Aham. renunciar a alguma coisa porque você confia. E entreguemos cada dia as realizações novas de Deus. Porque tudo pode ser novo de agora em diante, se nós recebermos isso como uma dádiva, né? Não a morte das pessoas, não o Sim. sofrimento das pessoas, mas essa parada para reflexão, né? Então, aqui, vou continuar. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemos-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor. É difícil a gente pensar, mas ele falou lá em cima do adubo do sofrimento, então é instituída a nosso favor mesmo, né? Perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Então ele está falando aqui de entrega, de confiança para essas renovações que Deus nos propõe. E eu vou parar aqui um pouquinho nessas renovações, porque quando a gente faz algum estudo, eu participei assim, ouvindo o estudo de Gênesis do Haroldo Dutra Dias na internet, e fica muito claro que toda a Bíblia, do início até o final, até Apocalipse, é a história da humanidade, mas que sempre depois do Apocalipse vem uma geração nova. A É a Bíblia nova continua sendo Gênese, escrita. Aham. é a nova Gênese, é a nova geração, porque toda a história que está ali na Bíblia tem a Gênese, tem o afastamento de O Deus, êxodo, né? o A êxodo, saída, a passagem, o o exílio, o exílio, êxodo. a Antes disso tem a volta. aliança, que o ser humano Aham. rompe a aliança, até o Apocalipse. Depois do Apocalipse, não é o fim de tudo, não. É uma nova geração, né? E dentro do Espiritismo, há muito tempo fala-se desse momento da nova geração como transição planetária. E toda transição ela é muito difícil mesmo. Nossa, Transição não é confortável. é A dolorosa, né? transição é o lusco-fusco, né? Tipo assim, a transição do entardecer. Não É. é dia, mas também não é noite. Se você vê uma cobra enrolada, você morre de medo, mas aquilo pode ser só uma corda.
porque não tem claridade suficiente para você ter certeza o que é aquilo. Então, é um momento de medo, de incertezas, né? Não tem claridade suficiente, mas também não é noite. Então, as transições são muito difíceis. O que eu acho diferente dessa transição, por tudo que eu já li dentro da doutrina, é que nós estamos no amanhecer. Ainda estamos de madrugada, mas o próximo passo é a luz do dia. A Né? claridade. A noite já veio, a Aham. meia-noite já veio. Sim. De agora em diante só pode vir a aurora. E isso é muito reconfortante, porque o plano de Deus para nós é a geração nova, né? E a gente fazer parte desse movimento, da forma que você falou, inspirando outras pessoas e fazendo o nosso trabalho interno, é o que se espera nesse momento, né? Quem tem uma É. lanterna na mão ajuda os outros a andar, Sim. né? Então, é isso. Entreguemos cada dia as realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber, quer dizer, esse receber e o Espírito Santo não é uma coisa que você toma ali e tá pronto, não. Você tem que perseverar em receber diariamente. Eu tenho que perseverar em receber diariamente. E entrar na dinâmica do movimento. Na dinâmica do Do movimento, movimento. no caminho, No caminho, na os travessia. dons na travessia, esses dons de renovação constante em Cristo. Porque Jesus é que nos deu as diretrizes do caminho. Né? Então, se Exatamente. eu busco renovação, eu já tenho um caminho totalmente sinalizado por Cristo para essa vida imortal. E Perder o aí eu vou medo, deixar para né? você fechar. Perder o medo, Com né? Perder o medo. Porque se a gente se entrega perder o medo. com confiança, se a gente tem essa conexão com o Pai e essa confiança, a gente não vai entrar em pânico. A gente não vai entrar em pânico. Só saber que é um momento. Que é um momento e que depois da tempestade vem a calmaria, né? O conforto, que a gente só vai ser uma pessoa se a gente dispor da gente para dispor-se aos outros. E, e a gente fica bem com Deus e com a gente mesma. Isso. Bom, gente, eu achei esse estudo assim, fala profundamente ao nosso coração. É um estudo de sentimento, né? De, de entrega, que fala de confiança, de saber que nós estamos no momento de romper mesmo a casca da semente, que quem não der conta, tá tudo bem, porque tem uma espera divina, que cada um, nem Vai por ter um amor, momento, Deus não vai arrombar a porta do nosso coração. com Quando a gente estiver certeza. pronto, a gente abre a porta. Mas quem já está pronto agora, seguindo o que você falou, né, Baldini, e seguindo o que a doutrina espírita também diz, que fora da caridade não há salvação, Sim, se você tiver uma vela, uma lanterna, uma luzinha que seja, já está na hora de mostrar o caminho para quem está no escuro. com Né? certeza. Com certeza. Então fica a reflexão. Eu vou ler mais uma vez a leitura. Você quer fazer mais algum comentário antes da gente fechar? Não, só agradecer mesmo a oportunidade de estar com vocês. Um prazer enorme, Valdino, uma alegria imensa mesmo. Bom, então, o capítulo é o número 11, abre a porta, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E é isso que a gente pede a Jesus, para que continue assoprando nas nossas narinas e nos dê coragem para abrir essa porta. Peço a você, o Baldino, para fazer a oração de encerramento para nós. Tá bom, então. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, por essa experiência nova de falar no seu nome, agora através da tecnologia. Agradeço pelo sopro do seu Espírito, deixando acontecer essa unidade na diversidade.
E cada vez mais nós nos sintamos motivados a levar a sua boa nova às pessoas, sendo luz no caminho delas. E que elas possam receber a sua boa nova com amor, transformando assim suas vidas. E queria também nesse dia, hoje, 13 de maio, que nós homenageamos a sua e nossa mãe, com o título de Nossa Senhora de Fátima, rezarmos todos juntos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Obrigada. Obrigada Então, a vocês. até mais, Valdir. Fica com Até Deus. Um mais. grande Com abraço a Deus mais. todos. Obrigada. Tchau, gente. Por Tchau. nada. Eu que agradeço.